Show. Ok. Daí a gente tem que falar alguma coisa dela. Assim. Não lembro nada assim. Não lembro nem do livro dela, eu esqueci. Olá pessoas e bem-vindos a mais uma Histórias Ilustradas aqui no canal. E hoje tem uma pessoinha aqui. Quem é essa pessoinha? Essa aqui é minha amiga Natasha e eu convidei ela pra fazer uma participação especial aqui no Histórias Ilustradas. Ela vai fazer o desenho de hoje e ela escolheu o personagem que a gente vai faltar a história, que vai ser Simone de Beauvoir. Então, Enfim, Simone de Beauvoir. Uma pessoa muito bem conhecida por ser um personagem... ok, era pra ser só o resumo. Ok, Simone de Beauvoir, e ela falou um monte de coisa que eu cortei desse vídeo, então só assiste, vamos lá! O mundo intelectual é dominado por homens. Isso não é nenhuma novidade. O que existe além dele também é o mercado de trabalho, a política e toda a nossa estrutura social é dominada pela classe masculina. Esse fato é tão embrenhado em nossa sociedade que precisamos de figuras femininas revolucionárias para questionar tal estrutura. Simone de Beauvoir foi uma dessas figuras revolucionárias, que ousou bater o pé e dizer não à dominação masculina. E não apenas dizer não, ela questionou, explicou e refletiu academicamente a respeito do papel social da mulher. Ela não só conquistou seu espaço no mundo intelectual predominantemente masculino, ela também conquistou seu espaço na política, na filosofia e na difícil profissão de escritora. Nossa história começa em Paris, no ano de 1908. Em meio a uma família tradicionalista em decadência, nasceu uma menina chamada Simone Lucie Ernestine Marie Berthoud de Beauvoir. Seu pai era descendente da aristocracia parisiense e sua mãe da alta burguesia. Os dois haviam nascido com o prestígio da nobreza, mas esse reconhecimento andava ameaçado por um fato muito simples: eles não tinham mais dinheiro. Assim, Simone e sua irmã mais velha foram criadas com todo o rigor tradicionalista da aristocracia, mas na total decadência econômica, sob a responsabilidade de pais cuja maior preocupação não era o bem-estar familiar, mas a manutenção de seu prestígio como membros da nobreza. Ah, e vale lembrar que a maior frustração do pai delas foi que nenhuma das duas filhas havia nascido homem. Sem dinheiro para bancar a educação das duas irmãs nos colégios tradicionais de Paris, seus pais as matricularam numa escola católica para meninas, notoriamente conhecida por oferecer dois futuros possíveis para suas estudantes: casamento ou convento. E casamento era outro assunto delicado na criação de Simone. Seu pai passara toda a adolescência da menina repetindo a ideia de que ela nunca poderia se casar, pois ele não tinha dinheiro para pagar o seu dote. Em meio à pressão social tradicionalista em que foi criada, Simone encontrou um escape: livros. Já uma mulher de meia idade, Simone declarou em uma entrevista, abre aspas, "Quando eu era criança, quando eu era adolescente, os livros me salvaram do desespero e me convenceram de que a cultura era o mais alto dos valores." Fecha aspas. Graças à sua paixão pela leitura e pelo conhecimento, Simone se formou no colégio católico e conseguiu quebrar a inevitabilidade do casamento ou da carreira de freira. Ao invés disso, ela entrou para a universidade, estudou matemática, literatura, línguas e, na sua mais notável graduação, filosofia na Sorbonne, a Universidade de Paris. Foi na Sorbonne que conheceu o maior companheiro da sua vida, Jean-Paul Sartre. Os dois foram amigos, amantes, parceiros intelectuais. É dito que Sartre era sempre a primeira pessoa a ler os textos de Beauvoir e Beauvoir era sempre a primeira pessoa a ler os textos de Sartre.
Simone nunca se casou e os dois mantiveram um relacionamento aberto por mais de 50 anos. Foi na época da filosofia na Sorbonne que Simone decidiu seguir a carreira de escritora. Ela escreveu dezenas de livros, ensaios, romances, monografias e biografias. Tratou dos mais diversos temas: liberdade, responsabilidade, temas sociais, velhice, morte. Mas claro que nenhuma de suas obras é tão famosa e de tanta relevância quanto o livro O Segundo Sexo. O Segundo Sexo é uma análise profunda da condição, experiência e papel feminino nas esferas social, política, sexual e psicológica. Beauvoir foi uma das primeiras filósofas a explicar e questionar o que chamamos hoje de papéis de gênero, obrigações socialmente impostas aos indivíduos com base em seu gênero, normalmente atribuído em função ao seu sexo biológico. É desse livro a sua mais famosa frase, abre aspas, não se nasce mulher, torna-se mulher, fecha aspas. O que Simone quer dizer com essa expressão é que a ideia de mulher dentro da nossa cultura não é sinônimo de um duplo cromossomo X e genitálias femininas. Ser mulher tem a ver com um conjunto de regras sociais e expectativas comportamentais. Dentro da nossa sociedade, é esperado que as fêmeas sejam delicadas, desejem ser mães, dediquem-se aos filhos, se preocupem com a aparência, além de uma extensa lista de obrigações e expectativas. Sendo assim, gênero é uma construção social e não uma inevitabilidade natural. Essas construções sociais, como explica Beauvoir, foram moldadas pelos homens. Portanto, as expectativas que recaem sobre as mulheres não dizem a respeito às suas vontades e necessidades, mas à imagem e expectativa que os homens têm delas. A grande tese que Simone apresenta em O Segundo Sexo é que as mulheres elas não são o, abre aspas, outros, fecha aspas, a ser moldados, mas seres que são tão capazes de realizar escolhas quanto os homens e devem elevar-se e alcançar a posição de indivíduo que assume as suas responsabilidades e escolhe a sua liberdade. Além da análise do gênero feminino como estrutura social, Simone também expõe os mitos e fatos que condicionam a situação da mulher na sociedade. Um exemplo explicado por ela é o do mito da complexidade feminina. Ela descreve, lá na década de 1940, uma situação que é muito comum até hoje. Os homens classificam as mulheres como seres demasiado complexos e muito difíceis de entender. Essa ideia é tão embrenhada em nossa sociedade que é simplesmente aceita como uma verdade universal e um fato comum. Porém, numa análise mais profunda, Simone explica que, na verdade, problemas femininos não são mais complexos ou difíceis de entender que os masculinos. Eles são apenas diferentes. Acontece que, dentro da estrutura masculinista em que vivemos, essa é a desculpa perfeita para os homens não se importarem com os problemas da feminilidade. Eles não querem, eles não se importam, portanto, naturalizam uma inverdade para se livrar dessa obrigação. Simone aborda o tema dos papéis da mulher em diversas outras obras. Um destaque interessante é a sua autobiografia, chamada Memórias de uma Moça Bem Comportada, no qual a análise da situação feminina parte da própria experiência de sua criação conservadora e como ela quebrou as barreiras sociais lhe impostas por pertencer à classe feminina. Mas a obra de Simone vai muito além do estudo do feminino. Além de diversos romances de ficção, ela também é autora de vários ensaios tratando sobre temas diversos. Em A Velhice, ela analisa os mitos e realidades a respeito da vida das pessoas que viviam além da expectativa de vida na época, que era um pouco mais de 50 anos.
Em A Cerimônia do Adeus, outra obra marcante, ela traz uma biografia do seu companheiro Sartre e um relato de como foi a convivência com ele em seus últimos meses de vida, o declínio de sua mente e de seu corpo até a sua morte em 1980. Simone de Beauvoir viveu 78 anos e veio falecer em 1986, vítima de pneumonia. Ela foi enterrada no mesmo túmulo de Sartre, no cemitério de Montparnasse, em Paris. Seu legado, porém, viverá para sempre. Falando em legado, Simone é uma das escritoras mulheres mais lembradas e respeitadas da história. O Segundo Sexo está na lista dos 100 maiores livros do século XX, segundo Le Monde. Seu trabalho influenciou não apenas escritoras e acadêmicas no mundo todo, mas mulheres comuns a pensar o seu papel e questionar as estruturas sociais. Não importa se você se identifica ou não com o pensamento feminista. Busque conhecimento. Vá além das frases prontas de brigas de Facebook. Se informe. Estude. Leia Simone de Beauvoir. Sua bagagem cultural agradece.